Graça e paz do Rei Jesus, amém? Quem veio aqui para receber o seu milagre? E eu creio que você vai sair daqui hoje com o seu milagre. Então, irmãos, nós vamos aprender hoje, à luz das Escrituras, como que nós devemos fazer. O que devemos fazer para receber, para alcançar o nosso milagre. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22. Vamos falar de milagre. Para receber um milagre, basta dar um pequeno passo. É isso que o Senhor quer de nós. Um pequeno passo para um grande milagre. Vamos ler do 22 até o 33, amém? Acompanhem comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, diante da tua presença, Senhor, nós entregamos essa palavra. Que essa palavra, Senhor, venha verdadeiramente atingir os nossos corações. Para que assim, Senhor, o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Como, Senhor, alcançar, Senhor, milagre. Porque nós sabemos, Senhor, que poderoso tu és. Mas nós precisamos, Pai, fazer a nossa parte. Então, Senhor, eu como tua serva, use-me, Senhor, nessa noite. Eu coloco-me, Senhor, atrás para que tu se coloque na frente. Que o Senhor cresça na minha vida e que eu diminua. Então, Senhor, em nome de Jesus, fala com o teu povo, Senhor, através da minha vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Coloca no versículo 22 para mim. Amém? Já está lá. Bom, irmãos. Aqui Jesus, nós vamos ler o 22 ali, que diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Só para a gente entender aqui o comecinho desse versículo, eu gostaria de explicar o que havia acontecido um pouco antes. Capítulos antes, Jesus havia sabido da morte de João Batista. Então Jesus, ele resolveu se retirar, ele ficou muito triste e resolveu ir para um lugar mais retirado, ficar sozinho. Mas a multidão, sabendo disso, a multidão seguiu Jesus, foi até o encontro de Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão o seguindo, se moveu de íntima compaixão por aquela multidão. E ali,
acabou ensinando a multidão, acabou curando os enfermos. E no finalzinho da tarde, quando Jesus ia despedir a multidão, Jesus não quis despedir a multidão com fome. E foi ali que foi realizado o milagre de Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes. E Jesus ali alimenta a multidão. A palavra diz que era um pouco mais de 5 mil homens, tirando fora as mulheres e crianças. E Jesus alimenta a multidão. Até chegarmos a esse versículo, que Jesus vai ali, ele despede a multidão, ele alimenta a multidão e despede a multidão. Então Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos: olha, enquanto eu me despeço da multidão, eu quero que vocês entrem no barco, vão adiante de mim, depois eu vou atrás de vocês. Eu quero que vocês cheguem ao outro lado, à outra margem. E assim, os discípulos fizeram. Os discípulos entraram no barco. Mas eu creio, irmãos, que para os discípulos entrarem no barco, com certeza eles iriam ter que atravessar o mar. Esse mar era o mar da Galileia. Talvez se a gente olhar assim, para os discípulos com certeza deve ser algo fácil. Afinal, eles já eram acostumados com pesca, com embarcações, com navegação. Jesus, ele ia de cidade. Talvez fosse fácil para os discípulos cumprir essa ordem de Jesus. Entre no barco e vá do outro lado. Mas eu creio que não era tão fácil assim. Eu digo isso porque, como eu disse, Jesus já havia alimentado a multidão e com certeza os discípulos, eles vinham de um grande trabalho. Eles estavam ali com Jesus, ajudando a multidão, alimentando, ajudando a servir. E com certeza naquele momento eles já estavam cansados. E pela frente, eles ainda teriam que atravessar o mar da Galileia para chegar ao outro lado. Imagine só. O mar da Galileia não era, na verdade, um mar. Era um lago. Era um lago de água doce. Só que esse lago, ele tinha uma extensão de um pouco mais de 21 quilômetros. Era um lago bastante extenso. Então, os discípulos, ele tinha que enfrentar o mar. O mar ali naquele... E eu fiquei imaginando, meu Deus. Para os discípulos enfrentar o mar, eles teriam que estar dispostos. Eles teriam que obedecer o Senhor verdadeiramente. E num certo momento eu comecei a pensar, meu Deus, mas já pensou se não houvesse o barco? Já pensou se lá no meio do mar da Galileia caísse uma pessoa, lá na parte mais profunda daquele mar? E eu fiquei imaginando o que a pessoa iria tentar fazer para salvar a sua vida. Com certeza, essa pessoa iria tentar nadar, mas como o mar é muito extenso, ia chegar um certo momento que ela iria começar a sentir dor no corpo. Ela iria começar a sentir dores. E por nadar, se esforçar, ela ia chegar um momento em que ela ia sentir fraco. Chegar um momento que ela ia se enfraquecer, que ela ia se desanimar de tanto nadar e não conseguir salvar a sua vida. Eu creio que ia chegar num certo momento em que ela iria até desistir da sua própria vida, porque já não haveria mais forças. E eu digo, irmãos, nessa noite que talvez muitos de nós estamos exatamente desse jeito, mergulhados dentro de um mar. E esse mar que eu digo é o nosso coração. Talvez você possa estar mergulhado, talvez o seu coração esteja enxertado de dores. Talvez você tenha tentado nadar, andar para frente, mas você não tem mais forças. Você já desanimou. Você não consegue mais. Por que não dizer que talvez você até tentou desistir da sua própria vida? Por que não? Talvez você se encontre no mar. Mas eu digo que esse mar é preciso vencer.
É preciso vencer esse mar. E como está o seu coração? Como está o seu coração? O que você tem pensado? O que você tem sentido? Eu digo, irmãos, que para a gente poder pensar coisas boas, nós temos que nos encher de coisas boas. Mas se o seu coração, irmãos, está cheio de coisas ruins, coisas negativas, como, eu não vou conseguir, eu não posso. Eu só ouço palavras de decepção. Eu só enfrento traições de amigos, de família. Como está o seu coração? Como você tem enfrentado? Como você tem se colocado diante das situações? O que você tem pensado? Mas como, irmãos, você pode pensar em coisas boas se você não se enche, não se preenche de coisas boas? Como o seu coração vai se encher de sentimentos bons se nós só pegamos lixo? Se você fica na frente do Facebook, se você só se enche de WhatsApp, se você só vê filmes, se você só passa jogando jogos, se você só fica na internet, como? A tua cabeça vai estar cheia de coisas boas. E por fim, o Espírito Santo de Deus, ele vai tentar achar dentro de você algo de bom. Ele vai tentar achar algo que ele possa poder usar para te ajudar, mas ele não vai encontrar. Que você não tem suprido com as coisas de Deus. Mas para nós podermos atravessar desse mar, nós temos também que esquecer das coisas do passado. Nós não poderemos avançar, nós não poderemos ir para frente se ficarmos presos a algumas coisas do passado. O que você tem se prendido? Talvez você não esquece daquele trauma que você sofreu na infância. Talvez você não consiga esquecer daquela palavra que ouviu e ficou na tua cabeça e te magoou. Talvez você não consegue perdoar aquele que te ofendeu. Você precisa esquecer do passado. Não tem como você ir adiante se você ficar preso lá atrás. Sabe o que Paulo diz lá em Filipenses 3, 13 e 14? Não precisa abrir. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando adiante, prossigo para o alvo. Irmãos, qual que é o nosso alvo? É Jesus. O nosso alvo, o nosso foco é Jesus. Nele está a salvação. Nós não iremos conseguir atravessar esse mar se não esquecermos das coisas que ficaram para trás. E diante disso, e os discípulos, para atravessar o mar da Galileia, por sua vez, o que eles iriam precisar? Eles iriam precisar do barco. Sem o barco, os discípulos não poderiam ir ao lugar algum. E eu digo, irmãos, que para nós o barco, para podermos atravessar esse mar de aflições, que está muitas vezes dentro de nós, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso barco. Dentro da palavra de Deus é que estamos seguros. Na palavra de Deus é que encontramos direções. É na palavra de Deus que a gente segue um rumo certo. É na palavra de Deus. Então, irmãos, você tem que estar dentro do barco para atravessar o mar. Você tem que estar dentro da palavra do Senhor. Não abra mão da palavra do Senhor, irmãos. Nós precisamos, porque se nós nos enchermos da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai acessar lá na nossa memória, nos nossos pensamentos. Ele vai encontrar a palavra do Senhor e ele vai nos fazer lembrar.
E Ele vai nos livrar de tais situações em que passamos. Muitas das vezes nós não encontramos direção porque estamos sem palavra do Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco. Como que você quer que o Senhor fale com você no dia a dia, se você não se enche da palavra do Senhor? Se o Espírito Santo não tem ferramenta para te mostrar, como? Se encha da palavra do Senhor. Esteja dentro do barco. Esteja dentro do barco, porque atravessar o mar é preciso. E o mar é grande, irmãos. E o mar é grande. No 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então Jesus, ele deu a ordem para os discípulos, despediu a multidão. E eu fiquei imaginando, Jesus, ele enviou seus discípulos para ir adiante, logo em seguida ele iria. Mas o que Jesus ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar. E eu fiquei pensando, Senhor, nós queremos muitas vezes, Senhor, ser parecido contigo, e nem sequer ao menos conseguimos ter uma vida eficaz de oração. Como está a sua vida de oração? Como está? Se Jesus, que era sem pecado, sem falha, ele vivia uma vida de oração, quanto mais nós, que somos fracos, que erramos, que muitas vezes caímos no pecado, quanto mais nós. Como está a sua vida de oração? Se nós quisermos nos parecer com Cristo, nós precisamos orar. Jesus, ele vivia uma vida intensa com o Pai. E nós precisamos ter uma vida intensa com o Senhor. Nós precisamos orar. Cadê a tua sede de oração? Porque já se perdeu a vontade de orar. E não me diga, irmãos, que a sua vida é corrida. Não venha me dizer que você não tem tempo. Porque Jesus, ele aqui estava cansado. Jesus, ele tinha acabado de fazer milagres, ensinar, alimentar a multidão. Ele estava cansado, a vida dele também era corrida. Ele tinha os discípulos para ensinar, ele tinha a multidão a todo tempo com ele. E Jesus ainda encontrava tempo para orar. E se ele encontrava tempo para orar, é porque Jesus sabia que aquilo ali é necessário. Oração é questão de vida ou morte. Oração é questão de vida ou morte. E se você não orar, como é que você vai estar íntimo com o Pai? E se você não orar, como é que Jesus vai ouvir a tua voz? Jesus, Deus, ele tem várias maneiras de falar conosco. Deus, ele pode falar conosco através da pregação, através do louvor, através da sua palavra. Ele pode usar os seus profetas, ele pode enviar uma criança, ele pode dar visão, ele pode dar sonhos. Deus fala de várias maneiras. Mas a única maneira que nós temos para falar com o Senhor é orando. E por que você não tem falado com o Senhor? E por que você tem deixado isso de lado? Se essa é a única maneira que nós temos de nos comunicar com o Pai. E se você já tem uma vida de oração, ore ainda mais. Porque o mar é extenso. O mar é extenso e nós precisamos estar dentro do barco. Ore ainda mais. E ali no versículo 25, no 24, diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos, eles seguiram o rumo deles, entraram no barco, obedeceram a ordem de Jesus e já estavam lá a caminho da margem para chegar ao outro lado. Mas enquanto eles iam navegando numa direção, de repente começou a surgir o vento contrário ao barco, a direção que eles estavam indo. Irmãos, nós precisamos chegar à outra margem. Nós precisamos chegar ao outro lado. Nós precisamos atravessar o mar. E nós precisamos chegar ao nosso rumo. E o nosso destino final é o quê? A cidade de Nova Jerusalém.
Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos navegando, nós estamos indo, nós estamos tentando caminhar, nós estamos prosseguindo. E quantas das vezes não se levanta um vento contrário contra a nossa vida? Vento não tem hora para se levantar. Vento vem a qualquer hora e qualquer lugar, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. Mas quando ele vem, ele pode causar um estrago. Os discípulos, eles estavam ali. Eu creio que eles estavam já com medo. O vento estava ali, não deixava eles ir para frente. Eles tentavam continuar a sua navegação e o vento contrário não deixava, impedia de ir para frente. Muitas das vezes, irmãos, o inimigo se levanta contra a sua vida e ele sopra um vento contrário. Talvez ele, eu não sei que modo que ele coloque, ele possa ter agido na sua vida, talvez seja, ele possa ter colocado enfermidades, talvez ele possa ter colocado dor no seu coração, talvez ele não te faz esquecer daquilo que você, de mágoas, lembranças do passado, como eu disse. Talvez o vento contrário, ele te apresentou um vício, drogas, cigarros, bebidas. Talvez isso é um vento contrário na sua vida. Você não sabe de onde que veio. Mas de uma coisa certa, a gente sabe que vem para destruir. O inimigo, ele é especialista em largar ventos contrários. E se nós não estivermos espertos, se nós não estivermos vigilantes, o nosso barco vira. Então, irmãos, é preciso você estar dentro do barco, na palavra. Porque dentro do barco você vai estar seguro. E naquele momento os discípulos não tinham muito o que fazer. O que eles iriam fazer? Era algo da natureza? Eles poderiam ficar parados? Eles poderiam querer voltar para trás? Mas não. E vamos ver o que aconteceu. No 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha só, os discípulos, eles já estavam ali, não sabiam mais o que fazer. Eles já estavam naquela situação que eles não viam mais solução. Já era a quarta vigília da noite. Só para você ter uma ideia, os discípulos saíram à tardezinha. A quarta vigília da noite era entre as 3 e as 6 da manhã. Olha só como a viagem até aí já era longa. E eles estavam ali naquela situação, sem saber o que fazer. E de repente, quanto menos eles esperavam, Jesus aparece caminhando sobre o mar. E é assim que Deus age nas nossas vidas. Quando o vento contrário se levanta, quando o inimigo se levanta na nossa vida, é quando o inimigo ele tenta te colocar para baixo. É quando o inimigo tenta te derrubar, ele te dá uma rasteira. Deus, ele vem andando por cima do mar sobre as nossas vidas. Porque o inimigo, irmão, muitas vezes ele pode se levantar, mas ele tem que se levantar para cair. Porque quando é Deus que age, não há quem possa impedir. Então Jesus apareceu aos discípulos por cima do mar de um modo que eles nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto algo parecido. E o que aconteceu com eles? E ali no 26 diz: e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Olha só. Pense comigo num bando de marmanjo dentro de um barco, berrando de medo. Achando que é um fantasma. E olha que eles já tinham visto muita coisa de Jesus. Mas ao invés de pensar que era Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Muitas das vezes, irmãos, Jesus vem sobre as nossas vidas e nós não conseguimos reconhecer o poder de Jesus. Nós sabemos que Jesus é poderoso. Nós sabemos que Jesus pode todas as coisas porque Ele é Deus. Mas nós já sabemos de tudo isso. Mas por que muitas vezes nós não reconhecemos isso em Deus? Por que muitas vezes quando acontece algo
nós vamos agir com a nossa própria força. Porque nós não reconhecemos Deus. Os discípulos ali naquele momento, eles não reconheceram Jesus. Jesus, ele tem poder de andar sobre o mar. Porque a palavra do Senhor diz que lhe foi dado o nome que é sobre todo nome. E é o nome de Jesus que se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Isso significa que todo e qualquer problema, todo tipo de situação tem que se dobrar ao nome de Jesus. Por que você não tem crido no nome de Jesus? Por que você não tem crido no poder do nome de Jesus? Muitas das vezes, irmãos, o que eu tenho mais visto no nosso meio é o nome de Jesus sendo falado de qualquer maneira, de maneira vã, no meio de brincadeiras, no meio de piada. Ei, o nome de Jesus é santo, irmãos. O nome de Jesus está acima de todas as coisas. E talvez nós não temos crido no nome de Jesus, porque talvez nós temos visto como algo banal, já é tão normal falar o nome de Jesus. Já tem se tornado tão normal. E por isso nós não cremos. Ei, o nome de Jesus é santo. Não fale mais o nome de Jesus da boca para fora. Não fale. Uma vez eu ouvi a história de que havia um povo, de que antes deles falarem o nome de Deus, eles lavavam a sua boca com sabão. Porque eles reconheciam o tamanho da santidade, o tamanho do poder do nome de Jesus. Eles reconheciam. Nada, absolutamente nada, pode vencer o nome de Jesus. Tudo de mais, vamos se dizer, extremo que você imagine. A morte. Quem é que poderia vencer a morte? Para a morte não tem como. Mas Jesus, ele venceu a morte. Tudo, a morte, imagine, a morte era aquilo que era impossível o homem vencer. Mas Jesus venceu a morte e hoje ele vive. Creia no nome de Jesus. Reconheça Jesus na sua vida. Reconheça. Traga a presença dele para a sua vida. Busque em oração. Busque em oração. Use o nome de Jesus com autoridade. Autoridade. Se nós usarmos com autoridade, aí não tem inimigo que se coloque na nossa frente. Muitas das vezes, irmãos, nós não temos tido essa noção da autoridade que nós temos. A autoridade que já nos foi delegada. Por quê? Porque você não se aproxima do Mestre. O Senhor, ele já te deu poder para fazer algo maiores do que ele fez. E cadê a nossa autoridade no nome dele? Nós precisamos buscá-lo cada vez mais. Reconheça quem Jesus é, não faça como os discípulos. Ao verem Jesus, disse, é um fantasma. Não, reconheça quem Jesus é. Ele é teu mestre. Jesus é teu guia. Jesus é a tua rocha. É Ele que te firma. É quando você pensa que você vai cair, é Ele que te levanta. É quando você caiu e ninguém sabe, Ele já te levantou e já te colocou lá para cima. É Ele que está contigo. Jesus é a rocha. Esteja com Ele, saiba reconhecer. Saiba reconhecer quem Ele é. Busque cada vez mais aprender. Busque cada vez mais saber sobre Jesus. Ler sobre Jesus. Busque cada vez mais conversar com Jesus. A presença dele é real. Muitas das vezes nós não nos tocamos. A palavra do Senhor garante isso e Deus não mente. Onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Jesus está onde estiver 2 pessoas ou mais reunidas no nome dele, ali ele vai estar. A presença dele é real, ele está aqui neste lugar. Aonde acontece a vigília, ele está ali naquele lugar. E por que muitas vezes você não busca Jesus? Jesus está nas vigílias.
Jesus está na reunião de orações. Jesus está no meio, aonde estiver alguém reunido o nome dele, ali ele está. Saiba reconhecer. Busque mais do que nunca, mais do que nunca. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós temos vivido os últimos tempos. E como é que nós vamos estar? Se nós não buscarmos. Será que quando Jesus vier, Ele achará fé na terra? Será que quando Jesus vier, Ele te achará buscando Ele? Será que quando Jesus vier, você vai estar falando com Ele, buscando a face dEle? Será que quando Jesus vier, você vai estar buscando pelos seus filhos, pela sua família? Jesus vai vir buscar os seus. É os seus. Aqueles que ele vai reconhecer que é dele. Ele não vai buscar aquele que se diz que é a igreja. Aquele que se diz que é a noiva. Ele vai vir buscar o que são seus. E só é dele aquele que reconhece quem ele é. É hora de nos prepararmos. Mais do que nunca. Lute contra você mesmo. Às vezes o nosso pior inimigo não tem sido Satanás. O meu pior inimigo tem sido eu mesma. Aquilo que eu penso sobre mim mesma. E por isso, irmãos, reconheça quem é Jesus Cristo na sua vida. Não olhe para ninguém. Não olhe para os lados. Não olhe para as pessoas, por os erros das pessoas. Nós todos somos falhos. Não tem ninguém perfeito. Não olhe nem para você mesmo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E lá no 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha só. Os discípulos estavam ali, eles não reconheceram quem era Jesus. Eles estavam achando que Jesus era fantasma, era algo sobrenatural. E eu creio que Jesus, ele parou a uma certa distância do barco em que eles estavam. Por causa que Jesus percebeu o medo deles. Então Jesus, ele não se aproximou muito, ele ficou a uma certa distância. E ele logo falou: tende bom ânimo. Não tenha medo, sou eu. Sou eu. Sabe o que Jesus fala para nós nessa noite? Comece a se alegrar. Porque sou eu que estou na sua vida, sou eu. Sou eu que estou contigo. Não tenha medo. Sou eu. Por que você muitas vezes tem medo? Não temas, eu estou aqui. Eu estou aqui contigo. Eu quero me aproximar de ti, mas o teu medo não deixa. Eu quero me aproximar de ti, mas vocês não acreditam. A tua incredulidade não deixa. Não tenha medo, sou eu. Sou eu. Tenha bom ânimo. Se alegrem. Se alegrem. Por que você tem andado entristecido? Desanimado? Se Ele já conquistou a maior vitória que Ele podia te dar naquela cruz, por que você anda desanimado? Será que a vida com Jesus não é o bastante para você? Será que o sacrifício que Ele fez não é o bastante para você? O que você quer mais? O Senhor, Ele já venceu a enfermidade. Ele já venceu o pecado. Ele já te libertou. Mas
é necessário que você busque. Jesus já nos salvou. Mas se fosse salvos todas as pessoas do mundo, assim seria fácil. Cada um tem que buscar a sua salvação. Cada um tem que buscar a sua libertação. Cada um tem que buscar a sua cura. Jesus já abriu o caminho. Jesus já rasgou o véu. Então Jesus disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, e se alegre, sou eu estou aqui no meio de vocês, eu estou aqui perto de vocês, eu vim aqui. Eu vi o sofrimento de vocês, eu vi a aflição dos meus discípulos. Eu estou aqui, se alegre. E ali no 28 diz, e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E é aí que eu quero chegar. Eu falei que hoje é dia de milagre, né? Hoje é noite de milagre. Quem quer levar o seu milagre? E nós vamos aprender com Pedro o que ele fez para ser participante de um grande milagre. Então, quando Jesus ele se revelou aos discípulos, ele disse, não temas, sou eu estou aqui. Então Pedro, ele disse, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. Pedro, ele tinha essa característica um pouco meia explosiva, impulsiva. Pedro era dessa maneira. E o que me chamou a atenção aqui nesse versículo é que 12 discípulos estavam no barco. Os 12 discípulos. Todos eles estavam com medo. Mas quando Jesus se revelou, apenas um mostrou uma atitude de fé. Apenas um. Olha só, irmãos, como nós podemos perceber que a fé não é para muitos. E em seguida, Jesus disse, vem. Olha só como que Jesus responde a uma pessoa que tem fé. Pedro, ele demonstrou um pouco de fé. Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir contigo. Pedro já estava vendo Jesus em cima das águas, era algo estrondoso, maravilhoso. Ninguém nunca tinha visto isso. E olha só a ousadia de Pedro. Senhor, me deixa eu ir contigo, deixa eu participar desse milagre. Me deixa participar disso. Eu quero também viver o meu milagre. Senhor, me deixa eu ir contigo. E sabe o que Deus diz? Vem. Talvez você diga nessa noite, Senhor, eu quero a minha cura. E sabe o que o Senhor diz? Vem. Senhor, eu quero ser liberto do vício, das drogas, do álcool, do cigarro. Eu quero ser liberta da pornografia. Eu quero ser liberta de trair. Eu quero ser liberto. E sabe o que o Senhor diz? Vem. Mas basta uma atitude de fé. O Senhor, ele só precisa enxergar fé. Fé. Fé no seu coração. Fé. Sabe por quê? O Senhor, ele não age se você não tiver fé. Pode esquecer. Se você não tiver fé, esqueça. Primeiro, para você alcançar o teu milagre, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nós podemos crer que Deus, ele dá extrema importância para a fé. A fé é o agente de milagre, é o agente de cura, é o agente de libertação, a fé. Então, se o Senhor não enxergar fé no seu coração, infelizmente, porque nós podemos perceber que os milagres que Jesus fez nos evangelhos, o que o Senhor dizia? Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé, não é?
É necessário ter fé. Mas eu digo um pouco mais ainda. Eu digo que não é necessário somente ter fé, é preciso ter uma outra coisa. E quando Jesus disse, vem ali, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco. Vou repetir de novo. E Pedro descendo do barco. Quando Jesus disse, vem, Pedro, ele podia muito bem, Senhor, deixa para mim andar nas águas contigo outro dia, agora não. Senhor, vem aqui para o barco que está muito vento. Não, o que Pedro ele quis fazer? Ele quis viver o seu milagre. Mas para Pedro poder viver o milagre dele, ele já tinha demonstrado ali um pouco de fé. Para Pedro poder vivenciar o milagre dele, ele teve que ter atitude. Atitude. Nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos fazer algo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que sem fé, se nós não tivermos fé, a fé sem obra é morta. Assim como um corpo sem espírito, a fé sem obras é morta. É necessário ter algo da nossa parte. É necessário ter uma demonstração da sua fé. É necessário ter uma atitude da sua parte. Quantas não são as pessoas que dizem que têm fé? Por aí afora. Quantas? Mas o Senhor, Ele busca aquelas que têm atitude de fé. Nós podemos nos lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. O que ela teve fé que ia ser curada. E ela pensou assim, se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Mas ela ficou parada? Não. Ela já estava ali fraca. Ela enfrentou a multidão. Ela não poderia se misturar na sociedade, mas ela enfrentou o que foi preciso para tocar na orla do manto do Senhor. E foi curada. Ela teve uma atitude conforme a sua fé. Então, para nós podermos vivenciar o nosso milagre, nós precisamos fazer algo. E eu não vou te dizer o que você precisa fazer, porque isso é você e Deus. Isso você que deve buscar. Você que deve ter a direção. Talvez você possa fazer um propósito. Talvez você possa fazer uma campanha, não sei. Mas tem uma atitude de fé. Ou será que você não tem fé? Se você não tem fé, não tem como ter atitude de fé. Como é que está a tua fé hoje? Dê uma nota de 0 a 10 para você mesmo. Como que está a tua fé? Se você dependesse exatamente, exclusivamente da sua fé, para receber o teu milagre nesta noite, como estaria a tua fé? O Senhor, Ele quer agir, hoje é noite de milagre. Todas as quartas são noite de milagres. Todos os sábados são noite de milagres. Mas como está a tua fé? Como está a tua fé? E a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não se vê, mas se espera. Pedro, ao descer do barco, com certeza ele não viu ali o mar, num mar de vidro para ele poder pisar. O que Pedro fez? Ele pegou e desceu, ele não queria nem saber. Ele teve a atitude dele. Ele agiu em conformidade com a sua fé. Eu digo que para ser uma pessoa de fé, às vezes é preciso ser meio louco. Sabe por quê? Porque enquanto eu creio, acrescento o meu, enquanto Pedro descia do barco, eu creio que os discípulos estavam dizendo assim, não Pedro, não faz isso, tu é louco. Para que tu vai descer aí? O mestre está lá longe. É preciso ser um pouco louco. É preciso, para você poder ter uma atitude de fé, você precisa ser um pouco louco. Você não precisa se importar com o que os outros vão dizer. É algo entre você e Deus. Ali naquele momento era algo entre Pedro e Jesus. Você precisa. Você quer receber o seu milagre?
Tenha uma atitude de fé. Mas primeiro transborde a fé no seu coração. Transborde. Transborde. Porque nós podemos fazer grandes coisas se nós tivermos fé. Se nós tivermos fé. E quando Jesus disse vem, e Pedro desceu do barco, o que ele fez? Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha só o que aconteceu com Pedro. Ele viveu o seu milagre. Ele não ligou para o que os discípulos estavam dizendo. Ele não ligou para o que ele mesmo pensava. Ele só sabia que queria vivenciar aquilo que Jesus estava vivenciando. Pedro, ele não mediu esforços para andar sobre as águas. E o que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Bastou um pequeno passo para ele viver um grande milagre. Porque se nós formos ver, não vai ter outro lugar na Bíblia que vai estar escrito que outra pessoa andou sobre a água. Não. Apenas Pedro e Jesus andaram sobre as águas. Pedro viveu um grande milagre naquela noite. E ele foi de encontro a Jesus. Ele foi andando sobre as águas. E o alvo dele era o quê? Jesus. Enquanto nós quisermos vivenciar o nosso milagre, ou enquanto estivermos presenciando o nosso milagre, nós temos que ter o nosso alvo, Jesus. Nós temos que sempre estar com foco em Jesus. Imagine só se Pedro escutasse a voz dos discípulos ali com medo. Imagine só. Ele não iria viver seu milagre. Imagine só se Pedro escutasse as suas razões. Não, agora não, eu não vou fazer isso. Eu peço para Jesus me fazer andar sobre as águas outra hora, afinal ele é poderoso. Imagine só. Muitas das vezes a gente tem que deixar as nossas razões de lado. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado. Nós temos que deixar o nosso eu de lado. Para que a gente possa andar sobre as águas com Jesus. Para que a gente possa andar por cima dos problemas. Para que a gente possa andar por cima das dificuldades. Mas só com Jesus. Você acha que Pedro iria conseguir andar sobre as águas se Jesus não estivesse ali? Nunca. Você acha que você vai conseguir resolver os seus problemas, as suas dificuldades, somente com a sua própria força? Nunca. Muitas das vezes é aí que a gente erra. A gente tira os nossos olhos de Jesus e nós tentamos fazer com os nossos próprios braços, com a nossa própria força. Não. Pedro focou em Jesus e andou sobre as águas. E uma outra coisa que eu achei interessante nessa cena, eu fiquei imaginando a cena. Ali haviam 3 tipos de pessoas, 3 classes de pessoas. Ali havia Jesus, o que fazia o milagre. Ali havia os discípulos, os que presenciaram o milagre. E ali havia Pedro, que foi participante do milagre. Quem você quer ser? Você quer ser aqueles que veem o milagre acontecer na vida dos outros? Ou você quer ser Pedro? Você quer viver o seu próprio milagre? Nós precisamos viver milagre. Nós precisamos ir de encontro ao Senhor. Nós precisamos andar por cima das dificuldades, dos problemas. Nós precisamos ter a atitude de descer do barco. Nós precisamos. Mas nós vamos aprender um pouco mais com Pedro. E ali no 30 diz assim: mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, ele teve fé? Teve. Mas por que Pedro, ao andar sobre as águas, chegou num certo momento que ele começou a afundar? Porque ele teve medo. Um pinguinho de incredulidade entrou no seu coração. Ele sentiu o vento ao seu redor. Ele estava indo em direção a Jesus,
O seu foco era Jesus. Mas quando ele sentiu o vento e ele olhou para o lado, o que aconteceu? Ele afundou. E é aí que acontece conosco. Enquanto nós estamos com o foco no Senhor, enquanto nós estamos caminhando, buscando, lendo a palavra, orando, nós estamos indo de encontro ao Senhor. Mas se muitas vezes os problemas, as situações nos tiram do foco, as adversidades, os problemas, até porque ninguém nunca vai estar livre de problemas. Todos nós, até a vinda do nosso Senhor, vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas. Mas se nós tirarmos os focos do Senhor e focarmos nos problemas, nós afundamos, nós caímos, nós desanimamos, nós esmorecemos, nós esfriamos. Nós precisamos olhar para o alvo, olhar para Cristo. E eu pude ver que Pedro, ele já estava bem perto de Jesus. Pedro, ele andou, ele viveu seu milagre por um bom tempo. Ele chegou até perto de Jesus. Tanto que Jesus estendeu a mão para salvá-lo. Jesus estendeu a mão para salvá-lo. Jesus é esse que quando você cai, e quando você se afoga, que quando você erra, e quando você peca, Jesus é esse que ele não te condena. Jesus, ele não te condena. Ele não te julga. O que ele quer é que você se arrependa. Jesus, ele estendeu a mão para salvar Pedro. Se arrependa. Se você pecou, se arrependa de todo o coração. Porque Jesus vai estar com a mão ali estendida. O objetivo do Senhor é salvação. O objetivo do Senhor sempre foi salvação. E Pedro, quando afundou ali, Jesus estendeu a mão para salvá-lo. E Jesus sempre está com a mão estendida. Sempre, sempre. Sempre que você precisar, corra para Jesus. Sempre que você precisar, estiver precisando de algo, de um consolo, de um conforto, de uma palavra, corra para Jesus. Ele é o nosso fiel amigo, nosso fiel companheiro. É o nosso Senhor. E lá no 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro tinha fé? Ele tinha. Mas só que a fé dele não foi o suficiente para o manter vivendo o seu milagre. Pedro, ali não diz que Pedro não tinha fé nenhuma. Não, Pedro tinha fé. Só que a fé dele não foi suficiente. Jesus disse: homem de pequena fé. Muitas vezes, irmãos, você tem fé. Eu tenho fé. Mas qual tem sido o tamanho, a dimensão da nossa fé? Se nós tivermos uma fé pequena, com certeza, nós não vamos conseguir ficar firme no nosso milagre. Vai chegar uma hora que a gente vai esmorecer. A fé é algo importante, ela funciona como escudo, como proteção. Então tenha fé. E ele diz ali: por que duvidaste? Pedro, ele duvidou. A dúvida é o que nos impede. Dúvida impede qualquer pessoa de vivenciar o teu milagre. Dúvida. Surgiu um pinguinho, uma coisinha de nada que seja no teu coração, no teu pensamento. Pronto. Deus não consegue agir mais. Porque se torna um bloqueio. Se torna um bloqueio. Você mesmo bloqueia o milagre do Senhor. Não é que Ele não queira fazer. É nós que bloqueamos. Porque o Senhor, Ele age por fé. Somente fé. Se Ele vê um pouquinho de dúvida no seu coração, um pouquinho de incredulidade no seu coração, o que será? Talvez, irmãos, você venha aqui para o culto a noite inteira. Abertura, louvor, palavra. Eu sei que não é essa hora, mas chega a hora do dízimo, surge um pouquinho de dúvida no teu coração. Como é que o Senhor vai agir, irmãos? Lá no 32 diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então Pedro, ele viveu o seu milagre.
Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Jesus andou por cima das águas juntamente com Pedro, que viveu o milagre, e eles foram para o barco. E o que Jesus fez? Acalmou o vento. Quando, irmãos, você vive a sua atitude de fé, quando você demonstra a sua fé, o que há dentro do seu coração, Jesus, por consequência, Ele vai acalmar o vento. E eu creio, irmãos, que seja o que for que você esteja passando na sua vida, seja o que for, talvez crise no casamento, talvez filhos rebeldes, talvez lidando com vício, não sei o que você esteja passando, com doença, seja o que for, se Jesus vai estar dentro do barco contigo, Ele acalma o vento. Se Jesus está contigo, irmãos, tenha certeza, Ele vai acalmar o vento. Creia nisso, creia. E só quando Jesus se aproximaram, que os discípulos dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Só aí então todos reconheceram Deus, quem Ele era. Eu creio que já estou encerrando. Eu creio que nós, com certeza, estamos vivendo, sim, os últimos dias. É claro que isso é falado, e isso é falado muito. E você tem crido, você tem buscado, você tem acreditado. É claro que a situação do mundo aí fora não é das mais animadoras. O governo está corrupto. As pessoas estão se perdendo. Até dentro da própria igreja de Cristo. Mas como que você tem agido diante de tudo isso? Como você tem se posicionado diante de tudo isso? Como? Diante desse mundo tão corrupto. Você também tem se corrompido? Como que você tem se posicionado diante das pessoas? Você tem sido igual a elas ou tem sido luz para elas? Você tem sido o sal da terra? O que Jesus quer é que jamais saia do teu coração a esperança. A esperança. Embora a gente esteja vivendo no meio de tudo isso, no meio desse caos, Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. Então, irmão, essa noite eu possa ter aprendido um pouco mais de como sair daqui com o seu milagre. Amém? Graças a Deus.